aproveitando esses dias de festa das cabanas, vamos estudar a palavra de Deus. É aquilo que eu falo. Quando leva as coisas a sério, quando se estuda a palavra de Deus, sempre a gente aprende algo mais. E eu estava aprendendo hoje uma coisa que eu nunca tinha pensado, nunca tinha visto e não imaginava que aconteceu assim, desta maneira. Mas lendo a palavra de Deus vai nos orientando e vai nos ensinando. É por isso que temos que estudar a palavra de Deus. O mandamento é crescer na graça e crescer no conhecimento desse Deus. E nesses dias de festa das cabanas, meditando na palavra de Deus, quando a palavra de Deus diz que o povo de Israel não celebrava a cabana desde Yehoshua, filho de Num. Aquele que eles apelidaram de Josué, filho de Num. E somando na matemática, busca um número aqui, busca um número ali, deu 1.200 anos que o povo do Criador não celebrou cabanas. Estão ouvindo? 1.200 anos que o povo não celebrou cabana. O deserto não foi muito bom para o povo do Criador, que a palavra diz que o povo morreu no deserto. Mas esse Yehoshua, filho de Num, e Caleb entrou na terra prometida. Dos que saíram do Egito, só 2 entrou na terra prometida. E os demais que entraram foram os nascidos no deserto. Essa é a história verdadeira do povo do Criador. Mas somando o livro de Yehoshua, filho de Num, que na sua Bíblia está Josué, foi escrito no ano 1646 ao ano 1616. E o livro de Neemias foi escrito no ano 446 ao ano 430. Você somar vai dar aproximadamente 1.200 anos que Israel não celebrou a festa das cabanas. Vamos meditar certinho neste Neemias 8:17. Porque tudo é através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que ressuscita a verdade dentro da nossa vida. Começa a ler outras coisas contrárias aos planos do Criador, ao invés de ressuscitar coisas boas dentro da nossa vida, começa a entrar um espírito de morte, de ignorância, de maldade, entendeu? E a tendência é deixar o Criador. É deixar o Criador. Porque se serve o Criador, a gente enxerga algo é por causa do Espírito do Criador. De acordo com aquele versículo de Zacarias 12:10. Sobre a casa de Davi, sobre os moradores de Jerusalém, derramarei, diz o Senhor, o Espírito de graça e súplica sobre eles, e eles olharão para mim a quem transpassaram. Mas por que não olharam antes? Estão ouvindo? O que é o Espírito de graça? O Espírito de súplica. Então é isso que vocês têm que crer e acreditar. Como está escrito, não é por força, não é por violência, é pelo toque do Espírito Santo. Tem que haver algo mais na nossa vida, para nós enxergar as coisas do Criador. Então, de acordo com Zacarias 12:10, você vê que Israel tem data, hora
marcada, porque tudo depende do Criador. Mas tem gentil que acredita, que busca o nome? Sim, tem gentil, porque está escrito, e no seu nome os gentios esperarão. Mateus 12 e 21, e o profeta também falou sobre isso. E no seu nome os gentios esperarão. É muito profundo. Então, que esse espírito de graça e súplica possa visitar logo Israel, para que os olhos de Israel abra, enxerguem aquele a quem eles transpassaram. Estão ouvindo? Aí nós, gentio, não vamos ser como Israel. Nós vamos ser inferior a eles ainda. Porque eles vão servir o Senhor chorando, com lágrima nos olhos. Medita lá, Zacarias 12:10. Depois que esse Espírito do Criador derramar sobre eles. O próprio Criador falando, olharão para mim a quem transpassaram e chorarão amargamente. Entendeu? Então nós vamos ser inferior a eles ainda, porque eles vão servir chorando o Criador nesse milênio que já está bem próximo. Estão ouvindo? Então essa é a palavra de Deus. Vamos ler aqui então, que é onde fala que desde Yehoshua, filho de Nun, Israel não celebrou cabanas. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro, né, fez cabana e habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Yehoshua, filho de Nun, aquele que na sua Bíblia está Josué. Até naquele dia houve muito grande alegria dentro do povo do Criador. Estão ouvindo? Então, você nunca tinha ouvido a falar isso aí, que o povo de Israel ficou aproximadamente 1.200 anos sem celebrarem a festa das cabanas. Entendeu? Então, a partir de hoje, para você levar mais a sério as coisas do Criador. Porque o inimigo está aí para matar, roubar, destruir, enganar pessoas. Entendeu? O inimigo engana pessoas. Depois que a pessoa conhece o nome, o inimigo ainda joga um monte de armadilha ainda para derrubar as pessoas. Então que a partir de hoje vamos levar mais a sério. Que o próprio povo do Criador, vocês viram, 1.200 anos ficaram sem celebrar cabanas. Então fique com essas palavras, estude mais, faça comentários sobre isso, se você já tinha ouvido falar sobre isso, alguma coisa. Mas aí o irmão pergunta, mas esse Yehoshua, o anjo reprovou ele, lá em Zacarias 3. Eu digo, não, meu irmão, aquele Yehoshua de Zacarias 3 é o sumo sacerdote, não é o sucessor de Moisés, mas ele passou também apertado, que até o anjo reprovou ele, mas não foi por não celebrar a festa, né? Porque lá é o sumo sacerdote. Esse Yehoshua, filho de Nun, é o sucessor de Moisés. Quando vocês forem ler, aparece dois Yehoshua. Um é o sumo sacerdote, né, filho de Josadaque, e o outro Yehoshua, filho de Nun, para vocês não confundirem. O estudo dos judeus dizem que esse sumo sacerdote não
valorizava as suas vestes como veste santa. Era a única coisa que ele fez. Mas em tudo diz que fez tudo certo para agradar o Criador. Mas as vestes ele não tratava como veste santa, segundo estudo judaico, segundo estudo dos judeus. Por isso o Criador disse: troca esta veste dele e coloca nele uma veste santa. Coloca nele a mitra. O sumo sacerdote usava mitra. Entendeu? É mais ou menos isso. Mas não é o mesmo Yehoshua. É o Yehoshua sumo sacerdote. Leia lá em Zacarias 3 que você vai ver. Passou apertado, o diabo acusando ele, e tinha até um anjo de Deus. Tinha até um anjo que já estava reprovando ele. Mas o Criador chega, não. Troca as vestes dele, coloca nele veste santa, veste limpa, nele. Né? Porque isso é o poder do nosso Criador. Mas o Yehoshua de Zacarias 3 não é o Yehoshua sucessor de Moisés, o filho de Nun, que ambos que se mudou o nome para Josué para enganar o povo. Mas faça um comentário sobre isso aí, se você já ouvia, já tinha visto falar sobre isso. Mas o estudo da palavra de Deus é assim, é maravilhoso. Nós vai estudando e o Criador vai acrescentando coisas e nós vamos aprendendo no decorrer da caminhada. Nós vamos aprendendo. Quem diria? O povo do Criador ficar 1200 anos sem celebrar cabanas. Mas sempre o Criador levanta um Neemias. Levanta um Neemias, se busca o livro da lei, se estuda, se medita, fala, não, aqui tem cabana, aqui tem as festas, aqui tem um nome sagrado, aqui tem Israel, aqui tem as coisas do Criador. Aqui se fala de um Deus que se manifestou a Israel. Que não falte Neemias na terra nesses últimos dias. No nome do Senhor Yehoshua. Amém.